Fala pessoal, professor Pedro por aqui. Nesse vídeo vamos resolver a questão de número 14 do vestibular da UES 2022, provinha da segunda fase. Relacione corretamente as fases da mitose com algumas das suas características, numerando os parênteses abaixo de acordo com a seguinte indicação: 1 prófase, 2 metáfase, 3 anáfase, 4 telófase. Lembrando, galera, que a mitose é um tipo de divisão celular na qual uma célula 2N origina duas células 2N idênticas, né? Ou uma célula N origina duas células também N, ok? Lembrando que nos animais a mitose ela serve para tudo, menos para a formação dos gametas. Os nossos gametas de animais, são formados por meiose. Agora, cuidado. Por exemplo, quando a gente pega as plantas, os gametas das plantas são formados por mitose, beleza? E falando das fases, o básico de cada uma, obviamente, né? Você tem a célula-mãe. Quais são os principais eventos aí da prófase? O envoltório nuclear desaparece, porque o material nuclear vai ter que migrar para as células filhas, para dar origem às células filhas, vai ter que ser distribuído para as células filhas. Então, o material nuclear, né, o nosso DNA, os cromossomos, não podem ficar dentro de um núcleo. O nucleolo também desaparece. Por quê? A célula não tem que ficar sintetizando proteína na hora da divisão celular. E as fibras do fuso começam aí a serem aí irradiadas. Na metáfase, nós temos todos os cromossomos da célula alinhados no meio, na placa equatorial ou na placa metafásica. E aqui, as fibras do fuso, que por sinal são de tubulina, uma proteína, tá? Tem até relação com o citoesqueleto, né? Bora lembrar que um dos filamentos do citoesqueleto são os microtúbulos que são formados por tubulina, proteína tubulina. As fibras do fuso se encaixam aqui numa região dos cromossomos que é chamada de centrômero. E lembrando que aqui na metáfase, os cromossomos atingem o seu mais alto grau de condensação ou espiralização. Tanto é que a melhor fase para a cariotipagem, para você enxergar os cromossomos, ver se tem alguma alteração, como síndrome de Down, Turner, Klinefelter, etc., é na metáfase. Beleza? Inclusive, muitas drogas que atuam aí em células tumorais visam a bloquear a divisão celular, né? Inclusive nessa fase aqui, porque atuam nas fibras do fuso. Na anáfase, nós vamos ter aqui o encurtamento dessas fibras do fuso, fazendo com que as cromátides irmãs se separem. E aí, qual é o macete que eu te dou se o desenho não estiver muito claro? Se os cromossomos estiverem em pezinhos, é metáfase. Se eles estiverem inclinadinhos, empinadinhos, será anáfase. Aqui ele não representou dessa forma, porque está tudo bem claro, né? Aqui está nítido que os cromossomos estão alinhados no meio, inclusive é uma chave para a metáfase da mitose, alinhamento. E aqui está bem nítido que as cromátides irmãs estão se separando. Show? E a telófase, galera, basicamente é o oposto da prófase, né? O nucleolo reaparece, o envoltório nuclear reaparece, o material genético, acabei não falando isso, que está se condensando mais ali na prófase, se descondensa na telófase, beleza? Telófase basicamente é o oposto da prófase. E por último aí a citocinese, na qual um anel contrátil ali de actina vai, digamos, estrangulando ali a meiuca da célula até formarmos de fato duas células filhas geneticamente idênticas entre si e geneticamente idênticas à célula mãe, à célula precursora. Então bora para a questão. Os cromossomos se tornam visíveis e inicia a formação do fuso mitótico. É a prófase. É a prófase, né? Falamos lá no esqueminha. Início da formação, né, da irradiação das fibras do fuso. Segundo parênteses, os centrômeros se alinham na placa equatorial. Lembra que eu falei o bizu? Esse alinhamento, que é típico da mitose, ocorre na metáfase. Show?
O envoltório nuclear e o nucleolo se refazem. Aonde é isso? Na telófase. Lembra que envoltório nuclear e nucleolo se desfazem na prófase e a telófase é basicamente o oposto da prófase, então é ali que eles vão se refazer. E por último, as cromátides irmãs migram para polos opostos. Essa migração das cromátides irmãs ocorre na anáfase. Então, nosso gabaritex aí, 1, 2, 4, 3, letra B de boa resposta. Tranquilo, pessoal? Vamos ficando por aqui em mais essa resolução. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. E não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e o seu comentário, inclusive caso tenha alguma dúvida. E um forte abraço. Tchau, tchau.